A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema empolgante, pelo menos para mim empolgante, deveria ser para você também, você como crente, servo em Cristo Jesus, sobre como será o nosso corpo, que tipo de corpo teremos no arrebatamento e como nós podemos ser arrebatados, quais são os requisitos principais para ser arrebatado, ser levado aos céus por Jesus Cristo, né? Então nós vamos aprender sobre isso e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar seu like e não se esqueça de dar a sua opinião sobre esse vídeo, tá bom? Vamos lá! A paz do Senhor, meus irmãos, a todos, Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Hoje nós vamos mergulhar em um tema cheio de esperança e expectativa. Que tipo de corpo teremos quando Jesus vier arrebatar a sua igreja? O que significa ter um corpo glorificado? E como será a nossa vida após a transformação? Nós vamos entender também quais são os requisitos para sermos arrebatados e o que a Bíblia ensina sobre estar preparado para esse grande, esse espetacular momento. Prepare-se para uma reflexão profunda e edificante. Antes de falar sobre o arrebatamento, sobre o corpo glorificado, quer dizer, nós vamos revisar brevemente o que é o arrebatamento. A palavra arrebatamento não aparece explicitamente na Bíblia, mas a ideia está presente em passagens como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, onde Paulo descreve que o Senhor Jesus descerá dos céus e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse será um evento súbito, sem aviso, como um piscar de olhos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Quando a Bíblia fala de um corpo glorificado, ela descreve um corpo que será imortal, incorruptível e perfeito. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 44, Paulo explica que esse corpo que é agora frágil, sujeito ao pecado e à morte, será transformado em um corpo espiritual, cheio de glória. Esse corpo glorificado será semelhante ao de Jesus após a sua ressurreição. Ele ainda era reconhecido pelos seus discípulos, mas possuía características sobrenaturais. Podia aparecer em lugares fechados, como fez quando visitou os discípulos no cenáculo. Podia se deslocar instantaneamente. Isso nos dá uma ideia de como será o nosso corpo no arrebatamento. Teremos um corpo perfeito, adaptado para a eternidade, livre de limitações, dores, enfermidades, envelhecimento. Nós não vamos ter mais problema nenhum de saúde, meu irmão. Que bênção, né? Então, como é que será o corpo no arrebatamento? Esse corpo aqui, o seu também, será transformado num piscar de olhos. A palavra transformação é importante, pois indica que não receberemos um corpo totalmente novo, mas que o nosso corpo atual será mudado e elevado para uma nova condição, muito superior à atual. Em Filipenses capítulo 3, Paulo diz que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso, destacando essa mudança radical e definitiva que ocorrerá no momento do arrebatamento. Muita gente pensa, imagina, que vai ser um outro corpo, vai ser um corpo transformado. Nosso corpo, por exemplo, nosso corpo debilitado, nosso corpo doente, nosso corpo às vezes sem uma perna, sem um braço, sem um olho, vai ser transformado num corpo perfeito, ou seja, nós vamos ter nossos membros, nossos órgãos totalmente modificados, de uma forma que nós vivamos eternamente. Aí você pode perguntar, mas e aquele pessoal que morreu, que foi cremado, que a terra comeu os ossos, comeu até os ossos, né? Comeu as carnes daquela pessoa, o mar, as pessoas que morreram afogadas no mar, que foram queimadas. Como é que Jesus, como é que Deus vai restaurar aquele corpo? Olha, meu irmão, uma coisa que eu tenho para dizer para você, nem tudo a gente pode encontrar explicação, não. Tem coisas que nós temos que admitir por fé,
né? A fé não é o firme propósito, a gente não tem que ter fé. Então a gente, por fé, nós cremos que Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra e tudo que nela existe, inclusive a gente, ele pode muito facilmente produzir a ressuscitação do corpo do jeito que era daquela pessoa que morreu. Então a gente não precisa ficar preocupado em encontrar explicação. Basta a gente saber que se a gente morrer em Cristo, pode ter certeza que quando Jesus vier, você vai ressuscitar naquele corpo que você tinha anteriormente, mas um corpo glorificado, sem defeitos, sem máculas, sem problema nenhum, porque os discípulos reconheceram Jesus depois. Então, se reconheceram, era um corpo, né, o mesmo corpo que Jesus tinha, só que um corpo glorificado. Tem gente que confunde muito essas coisas. Então, aqui você está aprendendo que é um corpo transformado. A Bíblia diz que é um corpo transformado, não é um novo corpo, mas um corpo transformado, tá bom? Outra coisa que muita gente pergunta, será que a gente no céu vai comer? A gente está muito preocupado com comida no céu, né? Pois eu vou dizer um negócio para você. Muitos têm curiosidade sobre alimentação no céu. Na Bíblia, nós temos várias referências a banquete, refeições, especialmente em contexto de celebração. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, é mencionado o banquete das bodas do Cordeiro, o que sugere que haverá uma celebração envolvendo comida no céu. Além disso, Jesus, após ressuscitar, comeu com os discípulos. Está lá em Lucas, capítulo 24. Isso indica que, embora não tenhamos necessidade de comer para sustento, ainda poderemos desfrutar desse ato como uma expressão de comunhão e alegria eterna, entendeu? Então vai ser uma expressão de comunhão, a alimentação. Uma outra dúvida, né, muito atroz que muita gente tem, que a gente vai explicar essas coisas aqui, é como é que a gente vai estar vestido. Né? Muita gente tem essa preocupação. Muita gente, meus irmãos, tem uma preocupação enorme com isso. Né? Tem até vídeos aí, né? Tem vídeos aí que falam sobre isso, né? Principalmente esses pastores mais antigos, que às vezes não tem muito, né? Não tem, às vezes não tem muito esclarecimento. São uma bênção, né, da paz do Senhor, mas não tem muito esclarecimento na sua mente. Quando eu chego em casa, eu tomo um banho morno, que eu gosto da água morna, para dormir. De manhã não, é banho frio gelado. Eu tomo um banho, visto meu pijama, minha roupa, comprida, viu? Aqui, ó. Porque se morrer não é com short, não. Roupa comprida, rapaz. Então, fala assim, irmão, olha só, quando você dormir, não dorme de qualquer jeito, não. Não dorme de short, não. As irmãs não dormem de camisola, muito aberta, não. Não dorme de camisola de alcinha, não. Porque se Jesus voltar, você vai ser arrebatado daquele jeito, irmão. Ora, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Jesus nos conhece pelo avesso. Deus nos conhece pelo avesso, de frente, de trás, de ré. Conhece a gente nu. A Bíblia diz que ele conhecia a gente quando a gente era informe, sem forma, lá no útero da nossa mãe. Você acha que Jesus vai se importar com isso, meu irmão? Vai deixar de arrebatar uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, que é salva, foi salva por ele, e vai deixar de arrebatar porque ela está vestida de uma camisola de alça? Que coisa, que legalismo, né? Legalismo que chega às raias da insanidade esse. Quer dizer que não vai arrebatar você porque você é salvo em Cristo Jesus, você está de short. Você está dormindo no seu quarto com sua mulher na sua cama, ou a pessoa que é solteira está lá dormindo. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? É muita ignorância, né? Então não se preocupa com isso, não. Você pode estar tomando banho, você pode estar numa consultório médico, o médico te examinando, você pode estar lá se arrumando, né, para ir para a igreja ou para voltar, ou tirando sua roupa, né, na sua intimidade da sua casa, do seu quarto, que Jesus vai te arrebatar do mesmo jeito, meu irmão. Se você, claro, se você for um salvo em Cristo Jesus, do que a gente vai ver daqui a pouco sobre os requisitos, né? Os principais requisitos para a gente ser arrebatado. Então, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9,
menciona que os redimidos estarão vestidos de vestes brancas, simbolizando pureza e santidade. Essas vestes não serão como roupas físicas, como conhecemos hoje. Não vai ser essas roupas terrenas não, meu irmão, mas reflete o estado espiritual dos santos no céu. Elas simbolizam redenção, a vitória sobre o pecado e a glória de Deus. Assim, essa vestimenta será um sinal de nossa nova identidade, nossa condição gloriosa, livres da mancha do pecado. Uma coisa interessante também, olha só que coisa interessante. Que tipo de veste será aquela? Vai ser que pano? Se você não está muito preocupado com isso, né? Eu estou esclarecendo. Não importa, meu irmão. Não vai ser esse pano terrestre, não. Porque no céu não entra nada que é terreno. Não entra nada que é da terra. A gente vai subir e vai receber uma veste feita com um tecido que a gente não sabe o que era. A gente não sabe nem se é tecido, né? A Bíblia não fala. Só fala que são brancas. São vestes brancas, porque elas refletem a pureza de quem está vestindo. Entendeu? Não são salpicadas, não são sujas, não são rotas. Elas nunca vão acabar, elas nunca vão rasgar. Elas vão durar eternamente. E é isso que importa, tá? Mas roupa terrena, né? Não vai subir, não vai ser essa mesma roupa não, tá? Outra coisa que muita gente pergunta, embora Jesus já tenha respondido isso há mais de 2000 anos, né? O pessoal não lê a Bíblia. Uma pergunta comum é que se continuaremos casados no céu. Jesus respondeu essa pergunta lá em Mateus capítulo 22, versículo 30, dizendo que na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. O casamento é uma instituição terrena que representa a união de Cristo com a igreja. Mas no céu essa união será realizada em plenitude e todos os salvos terão uma relação direta e eterna com Deus, vivendo em perfeita unidade. Isso não significa que a gente vai se esquecer dos nossos laços familiares, não, mas que o foco principal será a comunhão com Deus e com todos os santos. E agora, como é que a gente pode ser arrebatado? Vamos aí conhecer os requisitos, alguns deles, né? Nós vamos entender, agora que a gente já entendeu, né, como é que vai ser esse corpo glorificado, nós vamos refletir como podemos garantir que estaremos prontos para esse momento glorioso. A Bíblia destaca alguns pontos principais e essenciais para estarmos preparados para o arrebatamento. Aceitar Jesus como Salvador e Senhor. O primeiro e mais importante passo é ter uma relação pessoal com Jesus. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a não ser por mim. Somente através de Jesus é possível a salvação e, consequentemente, a participação no arrebatamento. Outra coisa, viver em santidade. Em Hebreus 12:14, a palavra nos exorta a buscar a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em santidade significa rejeitar o pecado, submeter-se à vontade de Deus e seguir os ensinamentos de Cristo. Outra coisa, vigiar e orar. Jesus nos aconselha a vigiar e orar, pois não sabemos o dia nem a hora que ele virá. Isso significa estar sempre em comunhão com Deus, atentos aos nossos caminhos e prontos para a sua vinda a qualquer momento. Outra coisa também muito importante, ter fé e perseverança. Mateus 24 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é manter a nossa fé em meio às dificuldades, resistir às tentações do mundo, às dificuldades, às tribulações que nós sofremos. Outra coisa muito importante é aguardar com expectativa. Em Tito 2:13, Paulo nos lembra de que aguardar a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardamos o arrebatamento com esperança e confiança de que ele cumprirá a sua promessa. A expectativa, meus irmãos, do arrebatamento e da transformação do nosso corpo deve nos encher de esperança, mas também nos incentivar a uma vida comprometida com Deus. Esse corpo glorificado que nos aguarda é a promessa de um futuro perfeito, onde não haverá dor, sofrimento ou morte. Enquanto vivemos nesse mundo,
Nossa caminhada é marcada por lutas, desafios e provações. Porém, o arrebatamento é a promessa de um corpo glorificado, nos lembra que a nossa verdadeira cidadania está lá no céu. Isso nos encoraja a não desanimarmos nas tribulações e mantermos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No arrebatamento, seremos transformados em um piscar de olhos, revestidos de um corpo glorificado, sem as limitações e fraquezas do corpo atual. Não precisaremos mais de alimento, roupas ou casamento da forma que conhecemos, pois a nossa vida será plena em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com Deus. E para estarmos prontos para esse momento, precisamos viver em santidade, precisamos perseverar em nossa fé e manter nossa esperança viva em Cristo. Então, meus irmãos, para que possamos aguardar esse dia com os corações vigilantes e confiantes, certo de que Deus é fiel para cumprir a sua promessa e nos conduzir à eternidade com Ele. Agora eu pergunto para você, a sua leve e momentânea tribulação tem algum peso na eternidade? Nenhuma. A sua leve e momentânea dificuldade que você tem, as dificuldades que você tem no dia a dia, os problemas que você enfrenta, as tristezas, que você enfrenta dia a dia, tem algum peso em comparação a tudo isso que você vai receber? Isso fora os galardões celestiais, a vida com Cristo, uma vida plena de felicidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, eternamente com Ele. Você nunca mais você não vai sofrer a morte. Se você for arrebatado vivo, você não vai mais morrer, você será eterno junto com o Senhor. Isso não vale a pena você servir a Deus por causa disso. Não vale a pena você servir a um Deus tão misericordioso, deixar o pecado, viver em santidade, viver para Ele, combater essa carne aqui, essa carne aqui que teima em combater contra você, contra o Espírito? Claro que vale, claro que vale. Então, meus irmãos, tenhamos a firme esperança e sigamos sempre o alvo. Pegue nesse arado aí, não largue ele não. Não olhe para trás não. Prossiga sempre avante, em direção ao alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like e não esqueça de colocar aí seus comentários aqui embaixo, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. A gente se vê lá no céu, viu?